Fala galera, meu último vídeo foi falando sobre a verdade, então agora nada mais justo do que eu fale sobre a mentira. Como eu expliquei, a verdade não é um conceito óbvio, já que ela depende de interpretações e até procedimentos oficiais para que a gente possa considerar uma informação verdadeira ou não. Para isso, eu ensinei vocês a pensarem cientificamente, porque assim vocês conseguem se posicionar e entender melhor o mundo de forma mais independente sem ficar caindo na verdade dos outros. Já a mentira, ela é mais fácil de ser identificada. Basta que a informação não tenha fundamento ou que haja fundamento para desmentir uma afirmação. Se você parar pra pensar, as religiões já estão aí de mão dadas com a humanidade há muito tempo, deixando claro para todo mundo que não tem problema as pessoas acreditarem em histórias bastante improváveis. O importante é que as pessoas se entendam e estejam se sentindo bem com essas histórias. Não vem encher meu saco não, garoto. Deixa eu acreditar que a Terra é o centro do universo, porque eu acreditei nisso a minha vida inteira, eu sempre fui feliz e eu quero continuar sendo desse jeito. Pois é, e graças ao aumento no fluxo de informações possibilitado pela internet, pelas redes sociais, os governos estão mentindo exaustivamente na cara de pau para a população inteira, usando tecnologia para ampliar ainda mais esse efeito, e pouca gente parece estar percebendo ou se importando com isso, afinal de contas são apenas mais histórias que te fazem se sentir bem. Não, o que foi? Eu tô perdendo alguma coisa? Pra mim parece que tá tudo normal. O problema é que essa nova tática política baseada em mentiras pode gerar impactos profundos na nossa sociedade. Por isso é preciso que a gente comece a falar sobre isso quanto antes, para pensar em formas de amenizar esses danos. Como acontece em países ditatoriais, o controle da verdade é feito através de mentiras, e a moda já vem se espalhando para países democráticos do Ocidente também, como Estados Unidos depois das eleições de 2016 e como aqui no Brasil está começando também. Então bora entender um pouco do nosso passado para dar uma contextualizada com o nosso presente, entender como que essa política funciona, algumas das mentiras que vêm sendo contadas na cara de pau por políticos brasileiros e o que a gente pode fazer em relação a isso tudo. Beleza? Estão prontos? Então vambora! O período da Guerra Fria no século XX é um bom ponto para começar essa história. Senta que lá vem a história! Os governos já tentavam controlar a mídia impressa antes disso, mas foi durante a Guerra Fria que a indústria de rádios e televisões se popularizou e invadiu a casa das pessoas. Com essa inovação do material audiovisual, seria muito mais fácil convencer uma massa de pessoas sobre determinados assuntos importantes para a nação, para o comércio ou para qualquer um que tivesse dinheiro suficiente para investir nesse negócio. Para quem não sabe, a Guerra Fria foi o período pós-Segunda Guerra Mundial, onde a Europa, que foi um dos principais campos de batalha, foi literalmente atropelada e destruída, enquanto duas outras grandes potências da época se mantiveram de pé: os Estados Unidos e a União Soviética. O problema é que essas duas potências vivenciavam estilos diferentes de funcionamento. Enquanto os Estados Unidos pregavam o capitalismo, a democracia, a liberdade de imprensa, a União Soviética pregava o socialismo, o aparelhamento do Estado e os direitos sociais. E como a humanidade parece que tem uma disfunção cognitiva que não permite que diferenças coexistam, eles já começaram logo a atritar. Comunista come criancinha! Kish-Strovski, Smirnov, Komarov! Ambos começaram a jogar war e expandir a sua influência pelo mundo. A União Soviética aproveitou a guerra para expandir suas fronteiras, não liberando boa parte do território que estava no caminho até a Alemanha. Napoleão, aquele babaca que tomou a Espanha, não tem caráter. Vamos fazer igualzinho a ele. Mas como o mundo tinha acabado de sair de uma grande guerra e as duas potências sabiam que ambas tinham armamento suficiente para destruir umas às outras, eles resolveram fazer então um tipo de guerra diferente, uma guerra menos acalorada, uma Guerra Fria. Eu não vou me aprofundar muito aqui nos detalhes da Guerra Fria, para isso eu pretendo fazer um vídeo exclusivo algum dia. Um dia, quem sabe um dia. Mas a ideia básica é que ao invés dos Estados Unidos e da União Soviética se bombardearem diretamente, eles passaram décadas entrando em guerra por trás da nacionalidade dos outros. Toma essa arma aqui, vai lá pro campo de batalha se matar, que a gente tá aqui dando todo o apoio pra vocês. Boa, vai lá, isso, morde ele, vai! Nossa senhora, essa foi feia, hein? Melhor nem olhar não. Foi assim no Afeganistão, no Vietnã, na Coreia, em Cuba e em vários outros lugares. Enquanto isso, os ataques diretos entre essas duas grandes nações aconteciam de uma forma mais criativa. Acontecia por meio de uma guerra cultural. A partir dos anos 50 já começava a ser normal você entrar na casa de alguém e ver uma televisão dentro da sala de estar. São 6 da tarde, se eu falar que tem idiota no governo, todo mundo sabe de quem eu tô falando.
assim como rádio, cinema e jornais impressos que já existiam há algum tempo. A tecnologia começou a aumentar muito a quantidade de informações que chegavam até as pessoas, que rapidinho já começou a ser utilizada para moldar a forma como as pessoas enxergam a realidade. Mas o interessante é que a Guerra Fria não foi uma guerra só econômica, militar no território dos outros. Ela foi uma guerra de princípios. De um lado, a gente tem os Estados Unidos pregando a liberdade do indivíduo, o que significa que as democracias devem ser livres e justas. As pessoas devem possuir direito à propriedade privada, o Estado deve interferir pouco na economia e a imprensa com liberdade para fiscalizar o governo. Já os comunistas pregavam a coletivização dos meios, o governo se encarregaria de todo o processo de produção e distribuição de bens, dos direitos sociais e atenção para essa parte, do controle da mídia. Agora, se o mundo está polarizado em dois grandes princípios de sistemas, é óbvio que cada país fez de tudo para influenciar o mundo inteiro de que o seu sistema é perfeito e maravilhoso, enquanto o sistema do outro é a bela imagem do capeta enrustido. Eles são canibais, esses caras eles passam fome, comem as próprias crianças. A União Soviética, assim como todo bom governo autoritário, manteve equipes jornalísticas do próprio governo com uma produção centralizada para moldar os fatos e transmitir para a população apenas aquelas versões dos fatos que tivessem mais a ver com a imagem de mundo que eles queriam passar para a população. Assim o povo fica tranquilo, né? Sempre achando que tá tudo dando certo e o inferno são os outros. Já os Estados Unidos, né, que na minha opinião é o campeão de marketing mundial, incentivou ao máximo a produção independente de filmes e programas que retratassem como a vida americana era maravilhosa, como eles eram livres e viviam no melhor sistema do mundo e como existiam vilões à solta querendo acabar com a sua liberdade. This is American way of life. Oh shit, man, I mean, actually I didn't. E é óbvio que os Estados Unidos também interferiu na mídia para manipular a população. A diferença é que enquanto os Estados Unidos fazia isso meio que por debaixo dos panos, a União Soviética fazia isso de forma institucionalizada, o que, na minha opinião, é muito pior no quesito de liberdade de pensamento do povo. E quando as informações são manipuladas por interesses específicos, é de se esperar que as mentiras comecem a ser muito bem elaboradas e disseminadas pela população. Por exemplo, quem aí já ouviu a história de que a AIDS foi inventada em laboratório, criada por cientistas americanos como arma biológica? Quem acha que o assassinato do presidente Kennedy foi encomendado pelo próprio governo americano? Esses são alguns exemplos de conspirações que foram inventadas assim na cara de pau pela União Soviética durante a Guerra Fria, com o único objetivo de abalar a credibilidade dos Estados Unidos para o resto do mundo. As histórias eram elaboradas pelo próprio governo e disseminadas através da imprensa de outros países. Por exemplo, em 1983, a KGB, que foi o Centro de Inteligência Russa, publicou em uma edição de um jornal próprio deles, que era distribuído dentro da Índia, alertando sobre os Estados Unidos terem desenvolvido o vírus da AIDS em laboratório. Bom dia, amor, tudo bem? Deixa eu folhear aqui o jornal hoje. Meu Deus do céu, esses americanos são malucos, eles querem acabar com a humanidade! Agora você imagina a Índia, com seus 1 bilhão de habitantes, entrando em contato com esse tipo de informação. O estrago que não faz na desinformação e criação de mitos políticos de uma geração inteira. E eles não só faziam histórias mirabolantes, como frequentemente espalhavam boatos, como por exemplo que os agentes da CIA eram homossexuais, que tinham feito uma tremenda cagada em algum momento, entre várias histórias com o objetivo de enfraquecer a moral americana. Se ninguém respeita eles, que respeito que eles vão ter? A real é que essa guerra de informação da Guerra Fria foi responsável por colocar tanta coisa na cabeça das pessoas, tanta teoria da conspiração, que até hoje tem um monte de gente repetindo essas histórias por aí. Tanto que os Estados Unidos inventou o vírus da AIDS para fazer controle populacional, tanto de que os comunistas têm um plano secreto de dominação mundial e estão disfarçados no meio da sociedade para acabar com os valores do Ocidente. Vocês têm que entender que a minha grande obra filosófica é toda baseada em teoria da conspiração de Guerra Fria, mas isso aí eu não vou contar pra vocês, porque é capaz de nem eu saber ainda. Aliás, os Estados Unidos foram os belos uns caras de pau, porque enquanto diziam pro mundo inteiro que pertenciam e defendiam uma nação livre, bastou Cuba se alinhar com a União Soviética que eles começaram descaradamente a apoiar e incentivar a subida de ditaduras militares na América Latina inteira. Pode perseguir, censurar, torturar, matar, inventa a história que vocês quiserem pro povo de vocês. O que não pode é ser comunista, porque nós somos um povo livre.
A verdade é que essas histórias que foram inventadas pelos governos para enganar a população estão muito longe de serem inofensivas. E muitas das vezes têm o potencial de marcar a trajetória de um povo para sempre. Em 1937, em véspera de eleição presidencial, o governo brasileiro divulgou ter encontrado um documento secreto, com instruções de como implementar uma ditadura comunista aqui no Brasil. O documento ficou conhecido como Plano Cohen e foi a principal cartada do governo brasileiro para convencer o povo de que o Brasil sofria o risco de um golpe comunista real e por isso o governo deveria estar forte e pronto para uma repressão. Fala sério, cara, é muito fácil enganar o povo brasileiro, né? Cuidado com o comunista ali! Ah, meu Deus, onde? Toma meu voto, toma tudo, qualquer coisa para me proteger. Tudo menos esse tal de comunista. Acabou que esse documento teve um papel fundamental para a implementação de uma ditadura por Getúlio Vargas, com direito à censura, perseguição, que só foi acabar em 1947, 10 anos depois. O detalhe da história é que esse Plano Cohen, que foi o documento que serviu como base para fundamentar essa tão temida ameaça comunista, foi completamente forjado. Mais tarde a gente descobriu que quem escreveu esse documento inteiro foi o capitão Olímpio Mourão Filho. Que nem precisa de justificativa, né? Ele inventou uma história de uma ameaça comunista para deixar o povo com medo e legitimar um golpe no Brasil. E deu certo. São mentiras convenientes com um tremendo poder de impacto na nossa história. Ainda bem que o povo brasileiro é esperto, e aprende com os próprios erros e não cai no mesmo truquezinho barato várias vezes, Ainda bem. E quem lembra em 2002, quando o presidente americano Bush alegou para o mundo inteiro que o Iraque estava sob controle de armas de destruição em massa. E por isso os Estados Unidos deveriam se meter lá para poder proteger o mundo. Bombardearam o país inteiro, vasculharam tudo durante 2 anos e não encontraram absolutamente nada. Uma informação falsa propagada por um presidente que legitimou uma guerra internacional. Mas apesar dessas mentiras pontuais feitas por governos teoricamente liberais na nossa história, a democracia desenvolveu um sistema de averiguação de fatos bastante interessante, que permite que a gente desconfie, que a gente questione e compare as mais versões das interpretações dos fatos que chegam até nós. São os tão clamados princípios da liberdade de expressão e de imprensa. Agora, em governos ditatoriais, meu amigo, como eu já expliquei no meu último vídeo, eles te contam as versões que eles quiserem sobre o mundo e ai de você se reclamar. Foi assim que o nosso país se tornou o melhor do mundo, apesar de todos os problemas. Fim. Pera aí, pô, me conta essa parte, quais problemas? Ué, problema. Problema é dos outros, rapá. Que problema o quê? Problema é seu. Agora, a União Soviética foi uma grande potência mundial que viveu um sistema socialista com o controle dos meios de informação, que disputou influência com os Estados Unidos. Você imagina a quantidade de estudo que esses caras não fizeram com o objetivo de moldar a forma como a população está pensando e enxergando o mundo ao seu redor. A real é que esses caras desenvolveram uma máquina de propaganda estatal de dar inveja em muito país autoritário que sonha em alienar o próprio povo. Nós somos o melhor país do mundo, cara! Você viu? Porra, eles falaram na TV! Depois de muita briga e muita história, em 1991, a União Soviética resolveu entregar os PAN. Liberaram os países do leste europeu que haviam sido incorporados à União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Liberaram o mercado para a entrada de capital estrangeiro, autorizaram as privatizações, declararam a dissolução da União Soviética e fizeram as primeiras eleições diretas da história do país, elegendo o seu primeiro presidente. Nas eleições democráticas, talvez tenham sido algumas das poucas coisas boas que aconteceram no país durante a década de 90. A queda da União Soviética gerou uma crise econômica e social gigantesca na Rússia. As taxas de desemprego altíssimas, a fuga do capital, a queda do PIB, o aumento da violência urbana e toda uma crise social que só foi começar a cessar no final da década, coincidindo com a chegada de um cara bastante ambicioso que tomaria o poder dessa nova e ainda jovem Rússia, chamado Vladimir Putin. O Putin é sem dúvida uma das pessoas mais influentes da Rússia, se não for a mais. Se graduou em Direito na Universidade de Leningrado em 1975 e logo depois ingressou na KGB, onde atuou durante 16 anos. Para quem não sabe, novamente, a KGB foi o Centro de Inteligência e de Serviços Secretos da União Soviética. Uma versão da CIA dos Estados Unidos, a ABIN no Brasil, só que da Rússia. Putin trabalhou por 16 anos na KGB como membro oficial, atuando na área de espionagem, monitorando estrangeiros, recrutando novos espiões. Isso aconteceu no período de 75 a 91, enquanto ainda existia a União Soviética Comunista em plena Guerra Fria. Você é um espião russo. E você
espião russo. Com o fim da União Soviética, em 91, Putin saiu da sua função de KGB e resolveu se envolver diretamente na política. No ano de 2000, ele assumiu a presidência da Rússia e desde então ele tá lá. Se elegeu para 2 mandatos seguidos, mas como de costume, geralmente nas democracias você não pode se reeleger uma terceira vez. Pô, mas que saco esse pessoal da democracia, hein? A gente quer ficar por mais de 2 mandatos e não pode? Eu não consigo entender por que esse pessoal inventa uma coisa dessa. O que passou longe de ser um problema, porque depois dele cumprir os seus 2 mandatos, ele passou o cargo para um cara chamado Dmitry Medvedev, né, pessoa próxima de confiança do Putin, enquanto ele continuou mantendo a sua influência com o cargo de primeiro-ministro da Rússia. Em 2012, no fim do seu primeiro mandato, o então atual presidente da Rússia indica o Putin, que era primeiro-ministro, para assumir a presidência novamente, que assumiu por outros 2 mandatos e tá lá até agora. Não vale mexer 2 peças ao mesmo tempo não, hein? Eu tô vendo o que você tá fazendo. Ah, meu amigo, no governo é ilegal, mas no xadrez se chama rock. Então assim, né, que bela democracia é essa que as pessoas aparentemente não têm muita opção há algum tempo. Vamos votar, pessoal. A opção A, Putin comandará o país como presidente. Opção B, Putin comandará o país como primeiro-ministro. Opção C, Putin comandará o país como presidente. Vamos lá, vocês estão cheios de opções. Enquanto é que vários especialistas já chegaram à conclusão de que a Rússia não é lá um país muito democrático há muito tempo, se é que algum dia foi. Não só isso, como até o momento ela representa a única potência não democrática da Europa. Até o momento, né? Rapidinho esse vídeo vai ficar desatualizado. Ó, só pra esse pessoal do Ocidente aqui não ficar enchendo nosso saco, a gente finge que é uma democracia, a gente faz umas eleições aí, enquanto isso a gente vai mexendo nossos pauzinhos para fazer o mundo ficar um pouco mais do nosso jeito. E o curioso é que mesmo o povo sabendo isso, durante todo esse período da tomada de poder do Putin, a popularidade do cara sempre se mantém lá em cima. Há pouco tempo atrás, a The Economist publicou um gráfico representando a popularidade do Putin e do governo russo no período de 2000 até 2016. E olha só isso daqui, cara. Durante 16 anos, a popularidade do Putin atingiu picos de até 90% de aprovação e nunca chegou a ficar abaixo dos 60%. E aí as pessoas se perguntam, eu quero um elixir da aprovação que esse cara tem aí, hein? O cara é bom ao ponto do pessoal nem se preocupar com a própria democracia deles? Tudo bem, como eu disse, a Rússia estava uma zona nos anos 90 e depois que o Putin começou a assumir, as coisas foram melhorando um pouco. Mas por isso, mais da metade da população aprova a liderança dele por quase 2 décadas. Uma das possibilidades é que essas pesquisas de popularidade sejam forjadas, né, com os dados falsos, para convencer a todos de que tá tudo bem. Mas existe uma outra resposta para esse questionamento que, na minha opinião, é muito mais satisfatório e é a razão de eu estar fazendo toda essa contextualização para vocês. A máquina de propaganda russa. Vamos lá, de novo para ficar bem claro. As pessoas tiram a sua visão de mundo através dos meios de informação que elas consomem. Se a gente acorda amanhã e descobre que toda a imprensa está falando que o Brasil entrou em guerra com a China, é de se esperar que a gente vai dar uma surtadinha de leve. Mas foram fazer o que na China? A China quer implantar um chip no cérebro das pessoas. E agora o que eu vou falar para meus amigos americanos, hein? Em regimes autoritários, a imprensa é controlada justamente para evitar qualquer tipo de reação não esperada do povo. Em Cuba, que tentou implementar o comunismo, há pouco tempo atrás, os canais estrangeiros eram todos proibidos. Livros, acesso à informação de fora e a visão de mundo do pessoal era limitada ao que o governo estava fornecendo. Nosso sistema é o melhor do mundo e qualquer coisa que dê errado, a culpa é dos outros. Agora você imagina como que era a imprensa da União Soviética, que disputou hegemonia mundial no século passado e que vivia sobre uma ideologia comunista, de que o Estado deveria se encarregar das necessidades da população. Imagina o quanto de estudos e técnicas esses caras não desenvolveram com o objetivo de moldar a forma como a população entende a realidade. Agora, com o aumento da tecnologia, que proporcionou uma globalização mais intensa, com o surgimento da internet, que facilitou ainda mais uma conexão midiática entre países diferentes, esse espírito de moldar a percepção do povo soviético começou a ser exportado e utilizado em vários outros países fora das fronteiras russas com muito mais eficiência. Galera, a máquina de propaganda russa tem sido uma preocupação real, atual, com impactos seríssimos no Ocidente, e eu vou explicar para vocês o porquê. Para quem não conhece, a Rand Corporation é uma instituição sem fins lucrativos que atua desenvolvendo pesquisas e análises para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Há não muito tempo, eles publicaram um estudo chamado The Russian Firehose of Falsehood Propaganda Model. A expressão Firehose of Falsehood anda se popularizando e, fazendo aqui uma tradução adaptada, seria algo como uma metralhadora de mentiras.
Esse estudo analisou esse formato da propaganda russa e eles levantaram alguns pontos extremamente interessantes para o nosso contexto atual que eu preciso que vocês prestem atenção. Eu separei desse estudo 5 pontos importantes para vocês entenderem. Primeiro, se as pessoas recebem uma quantidade enorme de informações misturando fatos com meias verdades e mentiras, elas não sabem filtrar e ir atrás da mais bem fundamentada. Esse jornalismo no Brasil aí é fake news. Esse estudo científico aí, isso aí também é fake news. Mídia internacional, tudo fake news. A verdade tá toda aqui no meu Twitter. Pois é, para resolver esse problema, assiste esse meu vídeo aqui que eu vou te contar uma verdade. Segundo, se as pessoas não têm bons critérios, a informação que acaba sendo absorvida como a verdade é, na maior parte das vezes, aquela que as pessoas entraram em contato primeiro. Ou seja, as matérias que viralizarem primeiro sobre algum assunto vão ter um impacto de aceitação muito maior do que as que chegarem depois sobre o mesmo assunto. Agora, presta atenção no tamanho do problema. Terceiro, mesmo que a informação falsa seja desmentida depois, as pessoas tendem a continuar acreditando na versão que elas já acreditam. Não basta desmentir uma informação e eu vou tentar mostrar para vocês na prática daqui a pouco. Quarto, existe um fenômeno psicológico chamado o efeito ilusório da verdade, que é o popular. Todo mundo sabe que uma mentira contada mais de 1000 vezes acaba virando uma verdade. Pois é, quando o povo acaba entrando em contato com uma mesma informação falsa várias vezes, ele tende a começar a achar que ela é real. E quinto, quanto mais fontes diferentes estiverem falando a mesma notícia, maior a chance dela ser aceita como um fato, mesmo que ela seja falsa. Ou seja, o firehose of falsehood consiste principalmente na velocidade que a informação chega até as pessoas e na insistência em ficar repetindo ela. Filho do Lula é dono da Friboi! Filho do Lula é Friboi! Friboi, você sabia que o filho do Lula é Friboi? Pois é, né? Repetiram tanto essa história que tem gente que acha que ela é real até hoje. E se depois sair uma outra matéria falando que o filho do Lula não é dono da Friboi, eu não sei não, hein? Eu acho que estão tentando passar pano, isso aí é fake news, hein? Porque eu já ouvi muitas vezes que o filho do Lula é dono da Friboi. E pronto, a fake news ganha vida própria, seduzindo a mente dos despreparados como um legítimo mito. Mas daqui a pouco eu chego no Brasil. Antes eu preciso explicar pra vocês como que o firehose já tá muito bem instalado e institucionalizado lá na Rússia. Como essas mentirinhas podem ter consequências bem graves na nossa história. Em 2005, a Rússia inaugurou a famosa RT, né? Que é uma abreviação para Russia Today. Uma plataforma jornalística falada em várias línguas com conteúdo sendo produzido 24 horas por dia para a população. Assim como em 2014 foi fundada a Sputnik, né, que também é uma agência de notícias do governo russo com atuação internacional, principalmente pela internet. Agora, diferente do jornalismo do Ocidente, que tem como uma das principais funções fiscalizar o governo, a RT e a Sputnik têm como principal função enaltecer o governo russo e não tem problema se a gente modificar uma coisinha aqui e uma coisinha ali na hora de contar as notícias para as pessoas. Eles mesmos afirmam estarem apresentando uma versão dos fatos, ou melhor, fatos alternativos. E olha, eu tenho que reconhecer que esses caras realmente fazem um bom trabalho nesse sentido. Esses dias eu resolvi dar uma olhada no site da Sputnik e, cara, eu quase saí de lá querendo fazer uma tatuagem do Putin no meu braço. Putin! Lindo! A plataforma é um verdadeiro portfólio das ideias russas. A forma como eles apresentam os eventos, como eles apresentam a atuação do Putin, é fácil você ser levado pelo otimismo deles e passar a concordar. O problema disso é quando você sabe que o que está sendo passado ali está sobre o viés de fatos alternativos e pós-verdade. Há relatos de que esses caras chegam a contratar atores para fingirem serem manifestantes, especialistas, fazem edição de imagens, assim, um verdadeiro teatro. E o pior, né, eles misturam isso com uma programação de boa qualidade, o que faz ficar ainda mais difícil de discernir o que é real e o que não é. E quando o povo não sabe mais discernir, é só você escolher qual que é a versão que você quer que eles entendam e passar para eles que eles vão engolir. Quem lembra em 2014, quando um avião da Malaysia Airlines foi abatido? Ele estava a caminho de uma conferência sobre o vírus da AIDS e resultou na morte de 298 pessoas inocentes. O mundo inteiro, obviamente, ficou abalado e ficou questionando por um tempo de onde que tinha vindo o míssil que abateu o avião. E quando foram questionar a Rússia, não, vocês acham que a gente faria uma coisa dessa? Isso aí, ó, isso tem cara de ser coisa da Ucrânia, hein? São eles que fazem essas coisas, hein? A gente não tem nada a ver com isso aí, não. Pois é, os caras tiveram a cara de pau de usar o Russia Today, né, que é estatal, para orientar os jornalistas
a falar e explicar uma versão em que a Ucrânia teria lançado esse míssil. Dias depois, quando outros países do mundo mandaram seus repórteres investigativos para ir na região e averiguar o que tinha acontecido, é que eles chegaram à conclusão de que o míssil que abateu o avião tinha vindo da Rússia. E eles tinham sido os culpados, apesar da sua imprensa estatal estar dizendo ao contrário. Quanto é que a jornalista Sarah Furst, que trabalhou no RT durante 5 anos, pediu demissão em protesto, se recusando a ter que encobertar esse caso e saiu de lá puta. Jogou tudo no ventilador, falou que hora ou outra o jornalismo lá tem interferência do governo e se recusa a continuar fazendo parte dessa pós-verdade russa, de que até naquele momento existia um protocolo a ser seguido pelos jornalistas russos. Nas palavras dela, as regras número 1 do RT: a culpa sempre será da Ucrânia. É só pegar qualquer problema e lançar pra cima da Ucrânia que tá tudo certo. Ó, qualquer merda que a gente fizer, vocês já sabem que a culpa é dos outros, né? E essa informação liberada por essa jornalista, né, de que qualquer coisa você joga a Ucrânia no meio, ela é mais interessante do que parece pela seguinte razão. A Ucrânia fez parte do território da União Soviética no passado e aparentemente a Rússia anda dando uma flertada meio forte ali pra conseguir tomar o território de volta. Agora, como fazer isso é que é o problema. Eles poderiam fazer uma invasão armada, render todo mundo e tomar o território para eles na força. Mas todo mundo sabe que isso iria repercutir forte na política internacional, já que atualmente invasões e expansões de fronteiras não são nada bem vistas no mundo. Boa noite. Rússia invade a Ucrânia com suas tropas embaixo de muito tiro, porrada e bomba. Adolescentes brasileiros engajados em política e viciados no autotoque disseram que bateu e matou foi pouco. Bandido bom é bandido morto. Ou então, melhor, né? Você pode convencer aquele povo de que ser dominado pela Rússia é uma excelente ideia. E bom, aparentemente é exatamente isso que eles vêm fazendo há um tempo. Não é exagero falar que a Rússia está dedicando parte da sua máquina de propaganda para convencer o povo de que o governo da Ucrânia é péssimo e a Rússia é a grande salvadora. Uma legítima guerra de informação. Quanto é que em 2014, no mesmo ano que aconteceu o abate do avião, que a Rússia tentou convencer as pessoas de que a culpa era da Ucrânia, o exército russo foi enviado para tomar a região da Crimeia e a lógica foi a mesma. Ô, Rússia, mas que porra é essa? Vai botar tuas tropas pra invadir o outro país? Oh, não, que isso, eu não, pô. Fala sério, até parece que vocês não me conhecem. A gente nunca faria uma coisa dessa. Depois do país começar a ser pressionado pra dar respostas satisfatórias, o Putin chegou a falar sobre o caso em um discurso, né, no parlamento russo. E de acordo com uma equipe de fact-checking que disponibilizou uma matéria no Washington Post, o Putin tinha feito afirmações falsas na cara de pau em relação ao tema. Como, por exemplo, ter falado que ocorreu um referendo em março na Crimeia totalmente dentro dos princípios democrático, e quando foram investigar, viram que esse referendo tinha sido forjado. Nada democrático e as supostas decisões iam contra a própria Constituição da Ucrânia. Acabou que eles anexaram esse território da Crimeia. E o pior, os habitantes parece que nem se importaram tanto, porque a propaganda russa já vinha fazendo um excelente trabalho lá dentro, um trabalho de desinformação, né, de fatos alternativos, de firehose pelos meios de comunicação, colocando eles contra o governo da Ucrânia e levantando a bola da Rússia, dizendo que a cultura deles é a salvação do momento. Pra vocês terem uma ideia, em 2017, o Google rebaixou o ranking do Russia Today e do Sputnik, alegando que eram plataformas que contribuíam para a desinformação no mundo. Porque, porra, vamos combinar, né, cara? Um jornalismo que abafa caso de um míssil lançado por um país que abateu um avião cheio de inocentes e ainda coloca a culpa no país que você tá querendo invadir, não dá pra ser levado a sério, né? Assim como um presidente que mente consecutivamente na cara de pau pra um país inteiro, também não deveria ser. E assim como os fatos são abertamente manipulados no Russia Today e no Sputnik, imagina o que esses caras não estão fazendo nas redes sociais. A real é que eles estão fazendo uma verdadeira zona no país dos outros. Eu não pretendo me aprofundar nessa parte aqui nesse vídeo, porque é muita coisa pra falar e eu vou fazer um vídeo dedicado a isso, a guerra de informação dentro da internet. Tá acontecendo a todo vapor pelo mundo. Mas só pra dar uma palhinha, esses caras estão por trás de centenas e mais centenas de páginas de fachada que propagam fake news, exército de trolls financiados pelo governo para ficarem atuando nas redes sociais, ataques de hackers, utilização de robôs que simulam perfis para impulsionar a propagação de notícias de forma artificial e qualquer semelhança com as táticas utilizadas pela Cambridge Analytica que ajudaram a colocar o Trump no poder, talvez não seja mera coincidência. Para vocês terem uma ideia, a FBI e a CIA já estão um tempo investigando ali a Rússia e descobrir a influência que eles tiveram nas eleições americanas de 2016. E eles já encontraram a atuação da inteligência russa nas redes sociais americanas através do Twitter, do Instagram, do Facebook, do YouTube e em tudo quanto é rede social, atingindo milhões e mais milhões de usuários, impactando diretamente na opinião pública americana através do firehose. A Europa, que não é boba, já tá vendo o que aconteceu
aconteceu e sabe que as eleições para o Parlamento Europeu estão chegando agora em março desse ano, pressionaram o Facebook para investigar essas páginas russas e ver como que elas estão atuando nos países europeus. E semana passada eles anunciaram que removeram mais de 500 páginas com mais de 900 mil seguidores por apresentarem comportamento suspeito e propagação incansável de fake news e meias-verdades. Como esperado, a maior parte dessas páginas estava atuando na Ucrânia, nos países do leste europeu e na Europa Central. Essa foi uma operação parecida com aquela que aconteceu no Brasil também e removeu aí umas páginas e perfis do MBL antes das eleições presidenciais. Comportamento e atuações suspeitas nas redes. Mas o que eu quero que vocês entendam neste momento é a essência da tática política do convencimento pela mentira, chamada firehose, que consiste em mentir explicitamente para as pessoas, sem se preocupar e bombardear a mente delas com fatos alternativos. Mas cara, olha só, entende uma coisa, ele tá mentindo pra você, cara, ele tá mentindo de forma escancarada pra vocês. O que você tá falando, cara? Nem tô mais sabendo do que você tá falando, mentindo? Quem é que tá mentindo? Ninguém tá mentindo. Confio que quem tá mentindo é você que tá mentindo. E pior é que essa tática foi sendo exportada, já ultrapassou as fronteiras russas e já começou a ser utilizada por outros políticos autoritários populistas pelo mundo. I will shut the government if you don't let me build my wall. I will. O Trump, sem dúvida, foi um dos maiores responsáveis por popularizar a expressão fatos alternativos e pós-verdade. O que significa que, na opinião dele, os fatos não importam tanto assim. O que importa é como as pessoas entendem esses fatos. Se as versões dele forem bem recebidas pelo povo e ninguém tiver preocupação de ir lá investigar, qual que é o problema das pessoas acreditarem nisso, né? E se você tiver o domínio das redes sociais, com um alto número de seguidores, com uma equipe inteira especializada para produzir uma versão dos fatos que agrade o seu público, como eu já expliquei detalhadamente neste meu vídeo aqui sobre o Steve Bannon e o Bolsonaro, que eu super recomendo vocês assistirem, você pode falar praticamente qualquer coisa que o povo acaba comprando. Se o jornalismo começa a criticar suas versões, é só você falar que quem tá errado é o jornalismo e sou eu que tenho razão. Assim como a Rússia faz com seu povo, Trump usa o firehose a seu favor, falando mentiras, meias-verdades, confundindo as pessoas e atraindo para suas versões. Pra você ter uma ideia do nível que essas mentiras chegam, o Trump chegou a declarar em público que o Obama foi o fundador do Estado Islâmico e a Hillary Clinton foi a cofundadora. Isso não foi uma metáfora ou uma crítica, ele realmente declarou para o mundo inteiro que o Obama era o criador do Estado Islâmico, com todas as letras. Cara, isso é completamente doentio. Pela lógica do firehose, mesmo que a imprensa chegue a desmentir ele depois, a primeira informação é a que tende a sobreviver e aí, meu amigo, o estrago já tá feito. Sem sacanagem, cara, o Trump mente tanto, mas tanto, que vários órgãos americanos começaram a compilar as mentiras ditas pelo Trump diariamente, para ver se a gente consegue manter um mínimo de controle sobre as suas pós-verdades. E para vocês terem uma ideia, cara, em 710 dias de governo, o Trump conseguiu cometer 7.645 mentiras e meias-verdades sobre tudo quanto é assunto. 7.645. Quando eu era criança, minha mãe me dava 10 porradas para cada mentira que eu contasse. Se fosse fazer isso com o Trump, ia ter que botar o Maracanã inteiro para enfiar porrada nele. Os caras fizeram gráficos e disponibilizaram até filtros para você poder escolher se você quer ver as mentiras dele sobre economia, ou sobre emprego, ou sobre imigração. E como todo bom firehose, algumas dessas mentiras são repetidas constantemente para a população várias e várias vezes. Como, por exemplo, até recentemente ele repetiu 125 vezes que nós fizemos o maior corte de impostos da história deste país, que não chega nem perto de ser verdade. Repetiu mais de 110 vezes que ele fez o melhor momento econômico da história dos Estados Unidos. Também é extremamente questionável. Repetiu 94 vezes que os Estados Unidos estão perdendo 500 bilhões de dólares anualmente para a China, o que também é mentira. Cara, ele repetiu mais de 100 vezes as mesmas mentiras. Você tem noção do que isso significa? Ah, mas Slow, isso aí é coisa de político, cara. Você tem que ver o outro lado. O Obama também ficava mentindo o tempo todo. Pois é, para não cair nessa ladainha de o outro lado também fez, os analistas americanos resolveram analisar e comparar todas as mentiras que o Obama também tinha falado durante os seus 2 mandatos e descobriram nada mais do que o esperado. Nos primeiros 10 meses do governo do Donald Trump, ele conseguiu mentir mais de 6 vezes o que o Obama mentiu em 8 anos. Durante todo o governo do Obama foram registradas 18 mentiras públicas. O Trump, nos seus primeiros 10 meses, chegou a contar 103
mentiras. E até o momento, como eu disse, foram mais de 7 mil mentiras públicas. E não tem discussão, galera, o nome disso não é Donald Trump. O nome disso é Firehose of Falsehood, a tática política de vencer pela insistência na mentira. Muito identificado em governos autoritários e com semelhanças muito suspeitas com o estilo de política russa. E pra quem não percebeu, como que vem começando a se intensificar aqui no Brasil também. Quando dizem que o Bolsonaro tá seguindo os mesmos passos do Trump, é porque as semelhanças são realmente bem observáveis. As pesquisas e investigações no Brasil ainda estão avançando, mas a gente já sabe que desde antes das eleições, a quantidade de afirmações e notícias falsas inundaram as redes brasileiras. O impacto das fake news, que já tinham deixado os Estados Unidos em alerta, chegou para dar uma balada nas nossas estruturas brasileiras. E a lógica do Firehose é a mesma. Os caras dominam as redes sociais, dominam os meios de comunicação com a nova mídia, geram um engajamento alto com o seu público e aí, meu amigo, você pode falar qualquer coisa que as pessoas vão aplaudir. Lindo! Mente mais que a gente gosta! Infelizmente, parece que não importa tanto se várias plataformas sérias de jornalismo chegam para desmentir depois, porque, como eu disse, o pioneirismo da informação somado à repetição dela faz a apuração jornalística parecer para muita gente uma piada, uma informação qualquer ou, quem sabe, até uma fake news. É isso que contam para uma legião de desavisados que não perceberam que estão sendo enganados diariamente. É mais fácil enganar os outros do que convencê-los de que foram enganados. Então, para ilustrar essas minhas acusações, eu vou dar alguns exemplos que, aliás, alguns de vocês já estão tão familiarizados com essas notícias que talvez até fiquem surpresos em descobrir que são mentiras. Bolsonaro diz que Haddad criou o kit gay. Cara, essa afirmação, na real, ela é um combo. Primeiro que o Haddad não tem nada a ver com criação de kit gay nenhum. Essa foi uma associação proposital com o objetivo de dar um golpe na reputação do seu adversário político, muito semelhante à ideia do Trump falando que o Obama e Hillary Clinton tinham fundado o Estado Islâmico. E segundo que essa história do kit gay, cara, foi a maior lorota repercutida no Brasil ultimamente. Vamos ver se agora funciona, né? Se de alguma forma é possível quebrar esse Firehose. Nunca existiu um kit gay no Brasil. O que existiu foi uma iniciativa chamada Escola Sem Homofobia, que foi um material elaborado pelo MEC que continham 3 vídeos e um guia para ser distribuído para professores, para orientarem eles a falarem sobre sexualidade com alunos do ensino médio. O material tinha sido aprovado pela Unesco, que averigou e falou que estava de acordo com a faixa etária para ser passada nos colégios. Mas mesmo assim o material nunca foi distribuído e ficou sendo utilizado como ferramenta de campanha de forma totalmente enviesada, dizendo que o MEC queria transformar as crianças em homossexuais dentro dos colégios. Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade, não é? E o Bolsonaro é tão cara de pau que ele não só levou o assunto do kit gay para um debate ao vivo no Jornal Nacional, mesmo essa história já tendo sido desmentida milhares de vezes, como ele ainda levou um livro aleatório e disse que aquele era o livro que o MEC queria distribuir para as crianças em salas de aula. Ele mentiu em rede nacional para todo mundo. Quanto é que depois disso o TSE resolveu proibir o Bolsonaro de continuar insistindo nessa história de kit gay durante a sua campanha. Mas naquela altura o estrago já estava feito, né? Repetiram tanto que o kit gay era real que fica difícil desmentir depois. Por isso, metade do Brasil até hoje ainda acha que esse papo de kit gay é verdade. Firehose of Falsehood na veia do Brasil. E agora eu vou contar uma outra mentira que aconteceu no Brasil, que até teve bastante sucesso nas eleições e passou quase despercebida por muita gente. Pra quem não sabe, pouco antes do segundo turno surgiu no Facebook um grupo chamado Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, que, como o nome sugere, né, é um grupo de mulheres que faziam oposição ao candidato. A parada é que o grupo viralizou sinistramente, cara, chegando a ganhar mais de 10 mil novos membros do grupo por minuto. Em pouco tempo chegou a ultrapassar os 1 milhão de integrantes participando desse grupo. E o grupo gerou uma força política muito forte em muito pouco tempo. Rapidamente ela já estava organizando protestos pelo Brasil inteiro, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará e por aí vai. Obviamente, a equipe do Bolsonaro, que tem como território principal as redes sociais, percebeu rapidamente a ameaça que esse grupo representava. Coincidentemente, o grupo foi hackeado poucos dias depois e trocaram o nome do grupo de Mulheres Unidas contra Bolsonaro para Mulheres com Bolsonaro. Obviamente, uma ação dessa gerou um desespero entre os integrantes do grupo, que não sabiam mais se saíam do grupo ou se ficavam nele para tentar resolver o problema. E os hackers estaquearam as administradoras, pegaram informações delas e fizeram ameaças falando que iam expor essas informações para todo mundo. A gente vai expor a vida de vocês inteira se vocês continuarem com essa história. É melhor vocês ficarem bem quietinhas aí, hein? O Facebook percebeu a ação irregular na página e suspendeu ela temporariamente para tentar conseguir o controle da administração de
de novo para as administradoras oficiais. Agora, sabe o que os bolsonaros fizeram e falaram logo depois dessa invasão? Presta atenção nesse tweet aqui do Dudu Bolsonaro para você ver o nível da baixaria que estava rolando nessas eleições. Página com 1 milhão de seguidores foi vendida para a esquerda. Eles mudaram o nome para Mulheres contra Bolsonaro. Resultado, tanta gente saiu que a página passou a ser privada. Criaram a página Mulheres com Bolsonaro, que já tem mais de 1,1 milhão de seguidores, e The Guardian publica fake news. Ou seja, os caras hackearam uma página com potencial político enorme, trocaram o nome dela para uma ideia oposta à proposta do grupo, ameaçaram as administradoras e ainda tiveram a cara de pau de inventar uma história para ser divulgada pelos seus seguidores. Essa história que ele inventou é de que já existia uma página de mais de 1 milhão de seguidores e a esquerda teria comprado essa página e mudado o nome dela para Mulheres contra Bolsonaro, né? Essa seria a explicação do porquê que a página cresceu tão rápido. A página teria dado errado, né? Porque os membros começaram a sair, mas uma outra página de Mulheres com Bolsonaro era legítima, orgânica e estava crescendo a todo vapor para apoiar o presidente. Essa foi a história e a versão contada pelo Eduardo Bolsonaro e divulgada para todos os seus seguidores, que está viva na cabeça de muita gente até hoje. Ah, mas um lado fala uma coisa e o outro lado fala outra coisa, Oslo, como é que você sabe quem é que tem razão? Eu vou explicar como é que eu sei quem tem razão. Durante as eleições, visto a tempestade de fake news que estavam sendo propagadas nas redes, várias iniciativas de checagem de fatos surgiram. Uma delas foi a iniciativa do Comprova, que juntava 24 veículos de imprensa de alta credibilidade, composta por vários jornalistas sérios, voltados especificamente para verificar a veracidade das informações que estavam circulando durante as eleições. Eles foram analisar esse caso da invasão do Grupo das Mulheres, entraram em contato com o Facebook e confirmaram a história original. O grupo não foi comprado pela esquerda, foi criado no período eleitoral e cresceu de forma legítima. O grupo foi hackeado, as administradoras foram ameaçadas e o nome foi trocado para Mulheres com Bolsonaro. Mas para chegar até essa conclusão foi necessário um mínimo de tempo para investigar o que tinha acontecido. Tempo valiosíssimo que o Eduardo Bolsonaro não perdeu na hora de inventar uma nova versão e espalhar para todos os seus seguidores. Isso é Firehose aplicado. Ah, inventa uma mentira aí, fala qualquer coisa, inventa uma história. As pessoas vão acreditar, vão compartilhar, deixa os jornalistas perderem o tempo deles tentando investigar depois o que aconteceu, que depois que eles falarem ninguém vai querer saber mesmo, e bola pra frente e a gente continua com o barco aqui, ó, na direção certa. E é interessante que no mesmo post em que ele mente na cara de pau pra todos os seus seguidores, com o objetivo claro de enganar eles, ele finaliza falando que o The Guardian, que é uma plataforma jornalística séria, com alta credibilidade, uma reputação nas costas, é quem, na real, tá propagando fake news. Pô, fala sério, galera, vocês estão entendendo o modus operandi aqui? Vamos lá, não é muito difícil de entender, né? Esses caras são tão idiotas que chega a ser didático pra explicar. E esses são só alguns poucos exemplos que eu separei. Se você olhar ao redor, você vai perceber que essa tem sido a estratégia. Notícias rápidas, em alto volume, sem precisar de averiguação de fato e tão pouco comprometimento com eles. Chega ao público primeiro, insiste na mentira, que as pessoas vão acabar compartilhando, vão acreditar e vão viver num mundo ilusório onde a sua versão dos fatos faz todo sentido pra ela. Não muito diferente da visão de mundo de povos alienados que vivem em países autoritários. E antes que falem, ah, mas o Slow, e o outro lado, Slow, tem que falar do outro lado também, ó, e o outro lado. Em uma pesquisa realizada pela agência Lupa, que trabalha com checagem de fato, eles levantaram as 10 maiores fake news propagadas durante o primeiro turno das eleições. E 9 dessas 10 maiores fake news favoreciam o candidato Bolsonaro. 9 das 10. E da mesma forma que compilaram e organizaram todas as mentiras contadas durante o mandato do Trump, eu super incentivo que comecem iniciativas parecidas por aqui também. Bora compilar essas mentiras que a família Bolsonaro anda contando pro seu público, pras pessoas ao redor. Vamos organizar isso em gráficos, tabelas, contabilizar isso daí. Associar com uma explicação verídica e bem fundamentada do assunto, fazer um ranking das mentiras mais repetidas por ele. E se quiserem, façam um histórico das mentiras, façam exatamente o mesmo com as mentiras contadas pelos governos anteriores, que eu aposto com vocês que vai sair um resultado muito parecido com a comparação do Obama e do Trump nos Estados Unidos. Família Bolsonaro, assim como Trump, se utiliza de firehose para manter o seu público engajado. Então vamos ficar esperto, né? Vamos tomar cuidado com as informações que chegam até a gente, vamos pensar cientificamente, vamos se aproximar do jornalismo sério e ter cuidado na hora de averiguar e de absorver novas informações que estão sendo divulgadas por aí. E assim a gente já vai se preparando minimamente para poder viver no período que, infelizmente, nós já estamos começando a entrar. A era das mentiras.
Bom, muito obrigado por ter assistido. Se você quiser que meu trabalho continue aqui na internet, considere a possibilidade de se tornar um apoiador do canal do Slow. Bom, então deixe seu like para não perder os próximos vídeos, se inscreve aí no canal para você poder receber eles assim que eu lançar. Beleza? Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!